Salve, salve, Legião X! Eu me chamo Zé Bonner. Estamos mais uma segunda-feira aqui no nosso Geopolítica à Vera. Hoje trabalharemos com o caso da Bolívia, né, galera? A gente sabe que a Bolívia realmente tem estado aí um grande barril de pólvora e temos acompanhado, né, essas manifestações até os momentos atuais, né? Essa aula aqui ela está atualizada até o mês de agosto de 2020. Então, vamos embora lá! Bem, galera, é impossível falarmos de Bolívia sem falarmos de Evo Morales, né? Evo Morales vai ser eleito em 2006 e esteve no poder até o final do ano passado, ou seja, até o final do ano de 2019. Evo Morales esteve à frente aí, né, dessa nação. Basicamente, 4 mandatos, ele iria para o seu 4º mandato quando a sua história, sua trajetória foi interrompida por uma auto-renúncia, né? Ele vai renunciar ao cargo e a gente vai tentar apresentar aqui para vocês de forma completamente imparcial, galera, que é o objetivo do Projeto X, trabalhar com a imparcialidade. Obviamente vocês ficam aí fazendo algumas leituras, se nós somos de esquerda, se nós somos de direita, independente de sermos de esquerda ou de direita, nós somos pró-verdade. Então vamos apresentar aqui os casos, como eles aconteceram e parte de você, né, fazer essa análise. Em primeiro lugar, a gente lembra que o Evo Morales ele vai representar a linha do altiplano. O que é isso, né? Altiplano é a parte da Bolívia onde você tem 62% da população, né, da boliviana é composta por indígenas que ocupam majoritariamente a área do altiplano ali da área dos Andes. A gente lembra que majoritariamente a população branca e rica da Bolívia vai estar na área de planície, que é a área, né, que faz ali fronteira com a Argentina, Brasil, que é a área, né, do sudeste desse país. Então a gente lembra que existe uma divisão social muito grande na Bolívia, já existia há muito tempo, né? A gente consegue notar uma certa equiparação a partir do Evo Morales chegando ao poder em 2006. Em primeiro lugar, galera, dizer que a figura do Evo Morales ela é uma figura extremamente amigável, internamente e externamente. Ele é um cara que ele consegue, né? Ele conseguia, agora ele está fora do poder, mas ele conseguia realmente dialogar muito bem internamente e externamente. Ele esteve na posse, né, do Maurício Macri, que é um político de direita que assumiu, né, na Argentina, e dias depois ele esteve na posse do Nicolás Maduro. Então, assim, realmente ele era um cara que ele flertava o tempo todo com direita, com esquerda, tendo uma diplomacia externa admirável por vários anos, tá? Realmente, a nível externo, vários líderes apoiavam muito o governo do Evo Morales. Evo Morales chega ao poder em 2006. Em 2009, ele propõe uma nova Constituição. Essa Constituição vai passar a vigorar. Lembra que é a partir dessa Constituição, né, que o nome da Bolívia passa a ser Estado Plurinacional da Bolívia. Dentro dessa Constituição, você tem 2 ideias bem legais. Em primeiro lugar, o mandato passa a ser de 5 anos, tá? Então eram 4 anos, que inclusive esse primeiro mandato dele vão ser de 4 anos, e depois passa a ser 5 anos. E o outro era sem reeleição. Então você poderia, né, ser eleito, mas não poderia ser reeleito dentro da Bolívia após essa Constituição. Então, o primeiro mandato, né, do Evo Morales ele é marcado basicamente por isso, pela nova Constituição que vai ser, né, instituída em 2009, passa a vigorar no país em janeiro de 2009. Em dezembro de 2009 ele vai ser reeleito, né, e vai aí governar de 2010 a 2014. Vou tentar primeiramente fazer essa leitura só para vocês entenderem já alguns, né, desconfortos que nós vamos ter nesses primeiros anos. Ele fica de 2010 a 2014. Em 2013 ele tenta a reeleição, só que ele tinha acabado de falar, né, que uma Constituição não iria possibilitar a reeleição, né? Mas ele vai dizer que, na verdade,
a Constituição foi escrita, ele já estava no poder, então o primeiro mandato não contava. Basicamente isso, ó, eu fui eleito e a Constituição passa a vigorar depois. Então, obviamente, a minha eleição não conta. É isso que ele vai alegar. E ele ganha força, né, no Tribunal Constitucional Plurinacional, que vai possibilitar a ele um novo mandato, que ele ganha. As duas eleições aí dele, nessas duas eleições iniciais, ele ganha com uma média de 62% dos votos, pelo menos o que fora declarado. Então, realmente, se a gente for contar o número de indígenas do país, que é basicamente 62%, né, e o número de votos que ele ganha, é exatamente isso, né? A gente pode pensar que todos os índios votaram nele, digamos assim. É basicamente isso. Isso ajuda você a pensar, em primeiro lugar, o número de indígenas da Bolívia e a aprovação do governo do Evo Morales. Bem, tudo vem andando. Em 2016, ele tenta propor um referendo popular, né, basicamente para propor uma nova reeleição, o seu quarto mandato. E esse referendo ele perde com um número ali aproximadamente de 52% da população vai dizer não para esse quarto mandato dele. Ele alega que houve uma grande articulação de fake news no país, tá? E a partir daí você tem mais uma vez o Supremo Tribunal lá deles, que eles chamam de Tribunal Constitucional Plurinacional, uma espécie de STF aqui do Brasil, que permite, né, ele concorrer pela quarta vez em 2019. Bem, em 2019 as contagens estavam sendo feitas, ele estava perdendo, tá feio, estava ali perdendo muito feio para o Carlos Mesa, seu opositor, e ele pede a paralisação das contagens do voto. No outro dia as contagens reabrem e ele assume a liderança e vence. É a partir daí que a gente vai aqui, né, analisar os fatos mais detalhadamente. Bem, antes da gente falar, né, sobre esses fatos, 2019, o que aconteceu, a gente pensou aqui em fazer um panorama rápido sobre o lado positivo e o lado negativo do governo do Evo Morales. Pelo lado positivo, galera, a gente sabe aí várias instituições como a ONU, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, apontaram uma grande redução das desigualdades e da pobreza na Bolívia, né, caindo de 30% da população que vivia em extrema pobreza para 12%. Então, assim, isso é algo inquestionável. Nós temos várias organizações que apresentaram esses dados. Um amplo crescimento em infraestrutura. A gente também viu aí na Bolívia nascer um país mais integrado, um país que conta hoje com um sistema rodoviário muito forte e principalmente com a lógica dos dutos, né? Os dutos realmente rasgaram a Bolívia e permitiram uma expansão do seu comércio. É legal a gente falar também sobre o projeto de estatização de hidrocarbonetos, né? Morales ele vai lutar por isso e ele consegue. E uma outra obra que passa a ser um pouco singela, mas tem um papel muito importante, é a construção do teleférico de La Paz, que ajudou muito a articular a população, principalmente a população mais idosa, a várias cidades do país. Bem, em relação ao lado negativo, a gente pode citar algumas coisas, né, realmente contundentes. Em primeiro lugar, uma grande perseguição de jornalistas independentes. Isso, você tem várias acusações abertas contra o governo do Evo Morales por estar perseguindo jornalistas que não eram vinculados a mídias. As mídias vão sofrer forte pressão do governo quando algumas matérias eram lançadas, né? A gente teve algumas obras sem licitação, isso inclui a obra do teleférico de La Paz, que não se sabe o custo até hoje. É uma obra que realmente gerou bem-estar para a população, mas não se sabe o custo, porque não houve licitação. E o caso mais grave, né, pelo menos no meu modo de ver, foi a truculência que o Evo Morales encontra com os índios, né, povos indígenas que vão se opor a ele, principalmente por ele ter permitido obras em reservas indígenas, como a construção e a abertura de estradas, a lógica do garimpo, da mineração em áreas de reservas indígenas e o grande crescimento nas queimadas da floresta amazônica. Isso realmente possibilitou um grande mal-estar dele com a população indígena.
E por último, mas não menos importante, o Evo Morales ele começou a dar vantagem a certos grupos, né, que produziam coca e deixando de lado a população indígena, que era grande fornecedora desse produto para o governo. O governo vai dar certas vantagens para os agricultores ligados à coca, abandonando um pouco a produção de coca pelos índios. Isso realmente gera um grande mal-estar do Evo Morales, do governo, com a população indígena. Isso gera um grande desgaste da sua figura. Em 2019, quando você tem essa paralisação na contagem dos votos, e no outro dia, né, as contagens voltam, com Evo Morales tendo vantagem, a OEA, Organização dos Estados Americanos, vai entrar com um pedido para estabelecer a anulação, né, das eleições de 2019 no país. Bem, o líder do exército boliviano vai até a TV, a principal mídia, né, da Bolívia, e vai pedir, né, para que o pedido da OEA seja atendido. Vamos prestar atenção nisso, que isso é muito importante, né? A Organização dos Estados Americanos pede anulação e os militares pedem anulação. Nitidamente você vê que os militares estão contra o Evo Morales e o cenário externo, né, mostra um certo desgaste contra esse governo. O que o Evo Morales faz? Ele pede a sua renúncia, ele renuncia. O problema é que quando ele renuncia, o seu vice-presidente renuncia, o presidente da Câmara renuncia e a senadora, que era presidente do Senado, também vai renunciar. Então a gente vai ter, inicialmente, um grande vácuo no poder, né, em relação à Bolívia, ou seja, os três, né, sucessores do cargo vão renunciar. E quem assume, né, é a segunda vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, né, que é uma advogada e apresentadora de um programa da TV, de uma TV, né, boliviana. A figura dessa menina é um pouco desgastada, porque vocês estão vendo aqui pela foto dela que ela é uma menina loira, né, branca, e isso gera um certo mal-estar. Inclusive, ela vai ter algumas acusações de racismo, né, de não privilegiar o que não é a minoria dentro da Bolívia, mas que não tem tanta representatividade assim no poder, né, que é a população indígena. Então, realmente, a figura ali dela vai ter um grande desgaste, um grande mal-estar, mas ela assume dizendo que ela ficaria basicamente para convocar novas eleições, né, e, obviamente, entregar o poder a quem vencesse. Inicialmente, Evo Morales vai para o México, né, o presidente mexicano aceita ele, mas atualmente, após aí, né, a vitória de Alberto Fernandes na Argentina, juntamente com a Cristina Kirchner, que é uma figura muito próxima dele, ele pede asilo e se encontra na Argentina. A gente trouxe para vocês alguns personagens dentro dessa trama, que é legal você entender, né, porque realmente são muitos nomes. O Evo Morales vai concorrer nas últimas eleições, ele concorreu nas últimas eleições com Carlos Mesa, né? O Carlos Mesa, ele é basicamente a grande oposição do governo, né, do Evo Morales, vem fazendo forte oposição e concorreu contra ele. Jornalista, tem uma vida bastante, uma vida pública bastante desenvolvida, né? Ou seja, apresenta grandes apoiadores, é uma pessoa muito articulada junto à mídia, junto à elite da Bolívia, e realmente era o grande pesadelo do Evo Morales. Diferentemente, né, do que o que se tem aí falado do Luiz Camacho. Luiz Camacho, que também é um advogado, professor, que é uma figura muito mais conservadora, uma figura que ganhou realmente espaço na mídia por conta dos últimos fatos, né, dos últimos acontecimentos. Esse grande vazio de poder possibilita que muitos nomes aí surjam, né, que muitos nomes sejam cogitados. Mas é uma figura bastante exótica, né, que tem um certo desgaste pela sua posição conservadora, muito ligado à igreja, então isso gera um certo mal-estar dentro da população da Bolívia. A gente poderia aqui falar também sobre o Jorge Quiroga, que é um cara que perdeu as eleições, né, para o Evo
Morales em 2005, ex-presidente, que também vem aí se posicionando muito bem como oposição, né? É um ex-presidente, tem uma longa vida política e vem estabelecendo essa forte oposição, juntamente com Samuel Medina, né, que também se coloca como forte oposição. Esses são os nomes de oposições. Nós temos alguns índios, né, alguns líderes indígenas que também estão contra ao Evo Morales, principalmente por conta dessa lógica de flexibilização das leis ambientais, de invasões às reservas indígenas para abertura de estradas, explorações, etc. Bem, para terminarmos, galera, a gente vai mostrar aqui para vocês o que está acontecendo em 2020. Basicamente, as eleições estavam marcadas para acontecer dia 6 de setembro de 2020, só que por conta da pandemia, tá, o Congresso achou melhor adiar para o dia 16 de outubro, dia 18 de outubro, na verdade, tá? Dia 18 de outubro você vai ter as eleições presidenciais acontecendo na Bolívia. Essa nova data, por conta realmente do grande número de casos que você está tendo na Bolívia, vai não ser bem aceita pelo MAS, né, que é o movimento ao socialismo, que é, na verdade, o partido do Evo Morales, que estabelece uma grande ida às ruas, né, principalmente ali na área de El Alto, a cidade de El Alto, que é o grande reduto de Evo Morales, e vai ali, né, realizar paralisação, fechamento de algumas estradas, o que provoca grande mal-estar, porque eles fecham a principal estrada, que levaria, né, a comunicação de Santa Cruz à área de La Paz, que é, na verdade, a passagem de oxigênio, né? Então eles fecham as estradas e muitas pessoas vão morrer, principalmente por falta de oxigênio, né, nos hospitais de La Paz. Então, realmente, isso gera um grande mal-estar. E aí o MAS ele fica com uma imagem muito ruim, né? O líder, que é o Luiz Arce, né, que é possivelmente o que vai levar as eleições, ele tem grande maioria, ampla maioria, ele vai pedir para que o partido saia das ruas, porque supostamente a oposição estaria se articulando também para fazer barricadas, para fechar a rua, para desgastar a imagem do MAS, né, a imagem do principal partido aí, que é o movimento ao socialismo. Então, Luiz Arce, hoje, se articula bastante com o Evo Morales, ex-presidente, que está na Argentina e que participa bastante, né, desse movimento político através do uso do Twitter. Então, o que a gente espera é que, dia 18 de outubro, a população boliviana vá às ruas, eleja quem eles quiserem, que as eleições sejam respeitadas e que realmente reine a paz aí no nosso vizinho boliviano. É isso aí, galera. Espero que se vocês tenham gostado da aula, vamos manter essa nossa análise aí sobre a América Latina. Um grande abraço e até a próxima. Beijo!